Mestre, comece falando aí o seu nome, a sua idade, o nome da sua cidade e o nome do seu grupo. O meu nome é Tarcísio Mendes da Silva, tenho 52 anos de idade, moro em Juazeiro do Norte, Ceará. Sou mestre do Reisado de São Miguel, na rua Travessa Penorões, número 29, bairro João Cabral. Mestre, fale pra gente o que é o Reisado. O Reisado é um grupo de tradição que ele vem louvando o menino Jesus e os três reis magos, que faz parte do natalino, que começa do dia 24 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Em qual sentido? Dia 24 de dezembro, à noite, a gente vai para a matriz, para a missa. Depois da missa, a gente começa a brincar lá. Quando é 1h da manhã, 1h30, a gente retorna para nossas casas. Chega em casa, os componentes tiram aquele uniforme, vai para suas casas. 7 da manhã, eles retornam para a casa do mestre, vestem o traje, e aí nós saímos na rua, louvando os grupos de tradição na rua. O senhor está falando do ciclo natalino, né, que é uma partir do dia 25 de dezembro até o dia, ele vai até o dia 6 de janeiro, que é o quilombo. Então, como é que acontece esse quilombo na rua? O quilombo, como eu acabei de falar, a gente sai na rua, em cortejo, no quilombo, brincando, animando a população, Visitando as casas, entrando nas salas do Coração de Jesus, louvando o menino Jesus, louvando o Coração de Jesus, louvando o presépio de Jesus, que sempre tem muitas casas que faz aquele presépio e coloca a imagem do menino Jesus, e aí chega lá e canta aquelas peças louvando a ele. E aí, quando a gente termina da sala, a gente retorna para fora, no terreiro, dá um jogo de espada. No momento que a gente termina aquele jogo de espada, a gente vai, se despede do dono da casa e segue viagem para outras casas, para outros convidados que convidam a gente para brincar. No meio dessa longa viagem que a gente faz dentro do Juazeiro do Norte, aí a gente pode, talvez, no momento, a gente se encontrar com outros grupos de reisado. E aí eu tenho o encontro de dois reisados, que no momento só vai se encontrar o rei e a rainha. Nesse encontro deles dois, eles vão ter um jogo de espada que é a parte da guerra. Se caso, nesse momento aí, a minha rainha, meu rei perder minha rainha para outro reisado, eu só recebo ela no meu trono no dia 6 de janeiro. Se caso o rei de lá perder para o meu rei, a gente só devolve para ele no dia 6 de janeiro, no trono da minha casa, do meu terreiro. E aí a gente continua a viagem. Brinca até 7, 8 horas da noite, retorna para nossa casa, e aí a gente vai tirar aquele traje, e cada componente vai para sua residência. No dia 31 de dezembro, retorna para nossa casa, que é a nossa sede do reisado, e aí nós se traja de novo, desce para a matriz, para a Igreja Nossa Senhora das Dores, e lá a gente vai esperar a missa do galo. No momento que terminou a missa do galo, a gente brinca lá, faz aquela apresentação com o reisado, retorna para a nossa casa, que é a casa do mestre. No outro dia seguinte, dia 1º de janeiro, a gente brinca de novo na rua o dia todo, fazendo aquela mesma coisa que a gente fez no dia 25. A mesma história de tomar leite de rainha, de casa que você vai brincar dentro das casas, vai louvar. E isso vai até o dia 6. Vai até o dia 6. Vai fazer aquele mesmo louvar o menino Jesus, e o dia todo de novo ter aqueles mesmos encontros com outros grupos de reisados, outros grupos de tradição. E isso vai até o dia 6 de janeiro. É o dia 6 de janeiro. Como eu estava acabando de explicar, continuando, terminou no dia 1º, 8 da noite, 7h30, 9 horas, dependendo do momento que a gente chegar em casa, os brincantes voltam para a casa do mestre, e aí tira os trajes,
retorna para sua casa e só volta no dia 5 de janeiro, que a gente não brinca no dia 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro nós vamos trabalhar e fazer aquele trono com uma palha de coco, com uma cacho de coco, cacho de banana e toalha, mesa, para a gente fazer aquele bonito trono, para que no dia 6 de manhã a gente coloca nossa rainha, nossa princesa, nosso trono, nós mesmo faz nossa chegada com eles, o rei no trono e o reizado faz a chegada com eles, aí ali nós faz aquela homenagem a ele, tira nossa rainha do trono e segue em quilombo na rua de novo para fazer aquelas mesmas apresentações que a gente fez em Natal e ano. E no caso, como eu tinha dito, do dia 25 e do dia 1º, o tomamento de rainha, dia 6 é o dia que nós fazer a entrega. Ou eu vou buscar minha rainha no trono do reizado que meu rei perdeu, ou o reizado que perdeu para meu rei vem buscar no meu trono do meu rei. E aí a gente faz aquela bonita brincadeira, quando termina de se apresentar, de jogo de espada, de cantar, faz aquela roda dos dois reizados na paz, na amizade, terminou, a gente faz as entregas de rainha, ele vem para o trono, pega a rainha dele, meu rei, faz a entrega, e aí se ele quiser cantar algumas peças, ele canta, se caso não, a gente fica tudo em amizade, terminou o dia 6 de janeiro, aí a gente parou, entra para dentro, todo mundo dá a pausa e vamos passar o dia 7 de janeiro, já outros eventos que a gente vai começar a trabalhar durante o ano todo. Como o senhor está dizendo, mestre, então quer dizer que o reizado, depois do ciclo natalino, quando se encerra no dia 6 de janeiro, ele segue também durante o ano? Com certeza, ele não para, o reizado não para. Ele continua, a partir do dia 7 de janeiro, ele vai até o final do ano de novo, fazendo suas apresentações, inovação, aniversário, muita gente chama até para aniversário, casa de amigo, que às vezes, devido gostar da brincadeira, vai e chega para mim, ou para um dos meus brincantes, e pergunta se a gente pode ir, passar uma noite lá na casa deles, brincando, de 7 da noite até 9, até 10, e a gente vai aceitar o convite, e a gente vai fazer essa pequena homenagem para alguém da casa que às vezes não é nem inovação, é só porque eles gostam mesmo e pedem e a gente tem o prazer de ir. Tá certo, mestre. E como é que acontece essa apresentação, quando vocês vão nas renovações? Bom, quando a gente vai brincar na renovação, a gente chega na casa, a gente deixa uns 4 metros de distância da casa que está rezando. Quando termina a reza, de lá nós vem em peça, cantando peça para louvar o coração de Jesus. Quando chega na porta, tem um fechamento de porta, que hoje é razoável, não é todo mundo que sabe fazer esse abrimento de porta, mas quando nós temos um Mateu bom, que dentro das condições, ele faz abrimento de porta. Depois do abrimento de porta, a gente entra para dentro da sala e cantando peça de sala, que é peça falando sobre o coração de Jesus, sobre Nossa Senhora das Dores, sobre Santa Luzia, sobre São Miguel, sobre São Sebastião, e aí sobre o Menino Jesus, tudo é peça que a gente canta dentro da sala. No momento que a gente termina de fazer aquelas peças dentro da sala, a gente dá uma embaixada, que é mestre, reis, contramestre, embaixador, vai até o último brincante dando aquelas embaixadas, que também faz parte da sala, homenageando o coração de Jesus. Terminou aquelas embaixadas, a gente canta uma peça, e aí a peça vai sair despedida para fora, no terreiro. Chegando no terreiro, aí já vamos cantar peça de terreiro. Não é mais peça de sala, já é peça de terreiro. Aí já vai começar a cantar peça, aí já cantando peça falando em amor, já peça falando em tristeza, já peça falando em quem
quem já foi, que já teve namorada, que hoje não tem mais, que hoje chora, que é solteiro, que é doido para arrumar mulher e não tem. Tudo isso faz parte da peça do terreiro. Entendeu? Peça do terreiro, né? Que é diferente das peças de sala, que é um ritual mais, né? Em devoção. Lá fora já é uma apresentação como uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Aí como é que é o encerramento dessa brincadeira? Ela dura quanto tempo? E aí aquela história. Depois que você começar a brincar lá de fora, não tem hora para parar. Não tem hora pra parar. Tem hora de começar, mas não tem hora para parar. Porque aí depois vai ter os entre-meio, vai ter o final, que é a despedida. Depois da despedida tem o jogo de espada, que isso daí é muito, que ele longa muito, o jogo de espada. Entendeu? Tem várias coisas que faz parte do terreiro. Mestre, então fale para nós como é que é esses entre-meios que tem na apresentação. Bom, os entre-meio é uns bichos que a gente bota na renovação. É uns entre-meio que a gente tem comparação. A gente tem o lobisomem, tem o buriabá, tem a mamãe véia, o pai Tomé, tem a doida, tem os cangaceiros, tem o cão e a alma, tem seu Anastácio. Nós temos um passo, que ele é o mais importante dentro da brincadeira, que se chama o Caraguá, que é esse passo que eu estou com ele aqui. Ó. Ele tem um bico, ele bate, aqui é um pano, fica uma pessoa aqui dentro dele, pegado, aqui, e um apito na boca. Que aqui é um passo que nasceu no mato, é um passo de Araguá. Então esse aqui é um dos equipamentos mais importantes dentro da brincadeira, que é o primeiro passo que a gente bota para poder chamar os outros entre-meios. E para encerrar dos entre-meios, tudo que a gente tem, vem o boi, que o boi é um entre-meio que ele fecha as apresentações e quando encerra, a gente coloca a rainha em cima do boi e aí quem está fazendo o papel com ele, brinca dentro do terreiro com ele, e entra para dentro de casa com a rainha, depois a rainha volta sem ele. E aí se chama o encerramento do reisado, que aí vai terminar em despedida, aí para aquela despedida, para aquela roda, brinca tudinho, convida alguém que estiver assistindo para fazer parte da despedida. Quando a gente termina aquela grande despedida, a gente vai, para, e aí começa o jogo de espada, que é a hora da guerra. Beleza. Agora o senhor estava falando sobre o jogo de espada, né? Que aí finaliza a apresentação. Aí qual é o simbolismo do jogo de espada? O jogo de espada é o encerramento, já é a parte da guerra, né? Aí já é dois se travando na espada, um para ver quem é melhor do que o outro. E aí ali se chama a parte do jogo da espada, uma coisa que vem forte, que vem no sangue, que quando a pessoa se corta, e naquele corte ali você nem se lembra que está cortado. Só vai dar fé que está cortado depois que termina tudo. Então se chama aí a parte da guerra, então aí se chama o jogo de espada. O senhor tem uma espada para mostrar para a gente? Tenho. Aqui, ó. Aqui é a espada, que é duas pessoas, cada cara pega uma. Tem deles que jogam com 4 espadas, cada cara com 2. É um jogo já mais diferente, sendo os mesmos pontos, mas se torna mais diferente. Muita gente fica nervoso quando vê as duas pessoas, pensa que eles estão se matando mesmo, pensa que eles estão se cortando, mas não é. É só entre eles dois. Mas é muito difícil se cortar. Só quando acontece mesmo imprevisto que a pessoa dá uma avisada que o outro não vê, aí se corta. Mas a tradição é essa aqui, a espada no jogo, que é a parte da guerra. E quem é que faz essas espadas? Essas espadas aqui, essa daqui quem faz sou eu, minha pessoa. Né? Eu quem faço o documentário, quase tudo do grupo Realização Mineiro.
E como é que é para jogar? Qual é o segredo de jogar espada? O segredo, quem tem que fazer é a pessoa que vai jogar. Ele quem tem que fazer o criativo dele mesmo. Ele vê, aprender. Ele tem que aprender vendo os outros jogando, para poder ele aprender. Muitas vezes a gente diz, não, pega na mão para ensinar. Mas muitas vezes você tenta e a pessoa não consegue. E a pessoa vê a pessoa sozinha, ele só vendo o outro jogando, ou que seja eu, ou que seja um contramestre, ou que seja o embaixador, ele aprende tranquilo. Eu tenho um brincador hoje que está com 8 meses que ele brinca mais a gente, e hoje ele joga muito mais espada do que acaba que está com 4, 5 anos. Por quê? Porque ele se interessou. Ele foi, olhou e viu os embaixadores, viu o mestre, viu o reis jogando, e ele joga espada hoje, talvez melhor até do que certos brincadores que tem 4, 5 anos. Por quê? Porque os outros não se interessou, mas ele como se interessou, ele está dentro da brincadeira e está fazendo parte hoje numa patente que tinha acaba que fazia 5 anos, que não fazia o que ele faz e hoje ele está. E o que são esses pontos que o senhor falou? Tem uns pontos que faz com a espada? Os pontos da espada, eles só são 7 pontos. A realidade só são 7 pontos. Mas hoje nós vivemos num mundo que tudo a gente tem que criar. Hoje nós temos tudo que criar. Se é de ponto de espada, se é no dedo de peitoral, se é no dedo de cabo, se é no dedo de capacete, nós temos que criar para poder as coisas ficar mais modernas. Então hoje pouca gente que pode explicar qual é os pontos que tem, porque hoje tem vários pontos. O ponto mesmo verdadeiro é o ponto bateu furou. Depois desse ponto bateu furou é que vem os 6 pontos e encerra no ponto da morte. Que o ponto da morte são 7 pontos num ponto só. Hoje também é pouca gente que sabe essa história dos 7 pontos, que é o ponto da morte. Isso aí foi a espada. Agora eu queria que o senhor mostrasse os aparamentos, as roupas que os grupos de reizado vestem. Pronto, agora eu vou começar. Eu acabei de mostrar a espada, que sou eu que faço, aqui dentro da sede. Também tem a ajuda de vários integrantes do grupo, que agora estão, devido eles veio fazendo, eu fui dando a orientação para eles e hoje eles estão fazendo quase do mesmo jeito que eu faço. Vou começar aqui pela coroa. Essa aqui é uma coroa que foi eu que fiz, que é para o grupo. Ela é toda de papelão, EVA, cetim. E aqui vem esse detalhe que a gente coloca para poder dar o colorido na coroa. Aí vem as fitas, que aqui é uma cor só, mas tem capacete que a gente bota vários tipos de cor para ficar mais colorido. Então pronto, aqui é uma parte de um integrante da gente, que é a coroa. Então nós temos também aqui o saiote. Também temos o saiote, que é uma peça que vai pegar em cima da saia, que a gente coloca para ficar mais colorida a saia, para ela ficar uma saia muito simples. Não é todo mundo que bota, que faz, mas a gente tem essa ideia aqui de fazer. A gente descobriu, a gente fez, que é o saiote, né? Mas tem o saiote e tem mais outro? Tem, porque esse é o começo, né? Esse é o começo. Aqui nós temos o peitoral, que é outra peça, que é eu mesmo que faço. Essa aqui foi uma peça que eu fiz, tanto que ela não foi nem usada ainda. A gente está trabalhando para fazer o grupo todo nesse estilo, confiando em Deus, dependendo das condições que a gente chegar até lá, a gente vai chegar e deixar o nosso grupo do jeito que está aqui. E aqui é tudo feito manual, tudo é feito na mão,
Tudo aqui é tudo feito no artesão, que é o peitoral. Aí é feito pelo senhor e pelos os outros integrantes. Esse daqui foi eu que fiz, mas os integrantes já estão fazendo, entendeu? Se eu entregar só ela forrada, e aí já tem vários deles que já faz. Certo. A maioria já pode dizer assim. E eu digo assim, que eu não puder fazer, eles já deixam do jeito que está aqui. Certo. Isso é os aparamentos. Agora, e as roupas que vocês usam? O senhor pode mostrar pra gente? Pronto. A roupa não sou eu que faço. A roupa a gente compra o cetim, aí leva para a costureira, aí pede passa para ela só o modelo, como é que faz, como é que a gente quer, e ela vai, faz, entrega para a gente, e aí a gente passa a vestir junto com os outros integrantes que a gente fez. Aí é a camisa, aqui, né? O nome não é camisa, o nome é marujo. Eu não sei de onde foi que veio esse nome, mas aí se veio dos anos anteriores, então a gente tem que levar a tradição com o nome marujo, que é essa peça aqui. Aqui é outra peça, que é a costureira que faz também, que é a saia, entendeu? É a saia. A gente vai, como eu acabei de falar, e leva o pano, ela faz essa peça, faz o marujo, e aí a gente recebe e começa a vestir junto com peitoral, saiota e capacete. Aqui. Aqui é o meião que a gente usa com sapato para poder ficar o traje completo. Que faz parte do grupo de tradição do Reisado, o meião. Certo. É bastante roupa, né? Que usa, não faz muito calor não, mestre? Bastante calor. Mas pelo gosto da brincadeira, né? Deve ser bom. Não todo grupo usa essa peça aqui. Não todos. Que aqui chamou uma capa longa. Que foi inventado pelos uns mestres de Juazeiro, conhecido como mestre Sebastião Cosme, que inventou nos anos 80, ele inventou o Reisado todo com capa longa. A intermédio dele foi que outros mestres de Juazeiro inventam de fazer, mas não é todos os mestres que usam não. Hoje aqui talvez tem uns 3 ou 4 grupos que usam essa capa aqui, que é uma capa longa. É muito bonito mesmo E falando também que aqui tem outros endereços que é a gente também que faz. Porém, essa peça aqui, essa peça aqui não foi eu que fiz o modelo. Foi um integrante já do grupo, que ele aqui nessa sede pegou um pedaço de papelão, aí começou a estudar, terminou nessa peça aqui, É uma peça que aqui é um capacete, que foi ele que fez, se chama Toninho, que é o nosso reis, intermédio do Cosmo, intermédio do Lei, intermédio da minha pessoa, que a gente foi criando, mas a ideia foi mais dele do que próprio nosso. Nós fizemos só ajudar em algum detalhe para poder chegar onde chegou aqui. Né? Então isso aqui tudo faz parte. E nós temos também mais outras coisas. Aqui é uma cafuringa. Ela está faltando nas pernas porque não deu tempo de terminar de fazer. Aqui é a cafuringa do Mateus. Entendeu? Hoje também eles já fazem essa parte aqui. Eu fecho ela, porque ainda não tem mês para ter fechado, mas para enfeitar, para fazer a alimentação todinha, eles já fazem. Hoje eu estou despreocupado de eu dizer assim, amanhã eu não posso cortar um modelo, não posso fazer um capacete nem um peitoral, mas já tem eles que hoje está garantido que pode, em qualquer canto que chegar, eles dizem assim, hoje eu tenho essa inteligência porque
veio do Reisado São Miguel. Tá certo, mestre. É muito bonito as peças do reisado mesmo, as roupas, tudo. Mestre, aí o senhor mostrou a Cafuringa aí que é do Matheus, né? O Matheus é mais um dos personagens do reisado. O senhor pode apresentar para nós agora os integrantes do reisado, um por um, assim? Posso começar pela minha pessoa, que sou o mestre, conhecido como mestre Tarcísio. Temos o Reis, que é o mestre, que é o Reis Toninho, que ele não está presente aqui porque está trabalhando. Temos o contramestre, que é o contramestre chamado Cosmo. E aí vem para os cordão. Nos cordão nós temos os embaixadores, os primeiros embaixadores, depois nós temos os segundo embaixador, depois nós temos os contra-guia, depois dos contra-guia nós temos os bandeirinha, depois dos bandeirinha nós temos figurinha, depois dos figurinhas nós temos os últimos que se chamam o menino do coice, que é os pequenininhos, entendeu? Tudo isso faz parte. E dentro do reisado nós temos rainha, princesa e príncipe. E aí dentro do reisado nós ainda temos uma pessoa que é uma pessoa muito especial, que não é nem todos os grupos que tem essa pessoa, que é o mestre de sala. O que é que significa o mestre de sala dentro do reisado? O mestre de sala, ele é uma pessoa que ele é para tomar de conta de todos os três que estão dentro, reis, mestre e contramestre. Comparação, eu hoje não posso brincar, estou doente, estou trabalhando, estou fazendo qualquer coisa, ele vai substituir meu lugar. O mestre de sala. O mestre de sala. O reis, hoje ele não pode vir, aconteceu um previsto, aí ele não pode vir, ele vai substituir o reis. O mestre de sala. O contramestre, hoje ele teve uma viagem, adoeceu, aconteceu um previsto que ele não pôde chegar, o mestre de sala tem por obrigação de pegar a patente do mestre de sala. Entendeu? E dentro do reisado tem duas pessoas que é muito mais importante do que mestre, de que reis, de que contramestre, de que embaixador, de que tudo. Se chama os dois Mateus. Por quê que é os dois Mateus? Porque o reisado todo ele está vestido de saia. Naquele momento que ele está vestido de saia, ele já se trata como uma donzela. Entendeu? Já se trata como uma donzela. Então aí os palhaços Mateus, eles estão de calça comprida. Então eles ali, eles são o dono do grupo. Eles quem manda. Eles quem manda e quem lhe manda. Tudo que ele disser, o grupo tem que aceitar, porque ele é uma pessoa que ele é do reisado. Aí, mestre, o senhor vinha falando sobre os personagens, né, do que compõem o reisado. Agora, são bastante integrantes mesmo, componentes que fazem reisado. Agora, a gente queria que o senhor contasse a sua história, como foi que você começou? Pronto, a minha história, eu comecei com 10 anos de idade, brincando mais o mestre Sebastião Cosme, na rua Farinhas Brito, no 627, bairro Romeirão, aqui em Juazeiro do Norte mesmo. E é uma história meio comprida e meio longa, porque meus pais não queriam que eu brincasse reisado, nem minha mãe. E aí terminou eu indo brincar escondido. Eu ia para os eventos, ia para a renovação com ele, e eu levava meu traje dentro de uma sacola, eu vesti lá na casa que a gente ia brincar, ou então nos eventos que a gente ia brincar. E com o tempo, a gente brincando na renovação perto da casa dos meus pais, minha irmã descobriu eu trajado. Aí chamou meu pai e disse: ó pai, você está brincando ali, pai? Tá, não, tá. Quando ele chegou lá, que ele me viu, ele quis que eu tirasse o traje, mas aí o mestre e algumas pessoas do grupo, já que tinha a responsabilidade, conversou com ele, pediu que ele deixasse terminar a brincadeira, para depois ele conversar com eles. Então ele, como ele era uma pessoa educada,
Aí ele foi e disse, pois tá bom. Quando terminou a apresentação, a gente seguiu para a casa do mestre, eu morava próximo da casa do mestre, o mestre foi me deixar em casa, ele, mais o contramestre e o Mateus, que se chamava Tico e Maurício, foram me deixar lá, eu com medo de levar uma pizza. E nesse momento aí eles começaram a conversar com meu pai, com minha mãe, e foram conversando, até que chegou uma conclusão que ele aceitou eu ir brincar. Porque ele disse assim, se eu não liberar, ele vai de todo jeito, então eu vou abrir mão, mas numa condições que vocês três vão me garantir. Se não for nas condições, ele não vai. Aí o meu mestre perguntou a ele qual era as condições. Disse, você vim buscar ele na hora da apresentação, terminou a apresentação, vim deixar em casa. Se não for nessas condições, não tem acordo com vocês. Outros mestres já tinham lá em casa pedir para eu brincar e ele não aceitou. Foi tanto por aí que começou a minha chegada na casa do mestre Sebastião Costa. E aí eu passei brincando de figura eu passei para contradia, aí fui caminhando, eu passei para embaixador, de embaixador, com bem uns 2 anos, 3 anos, eu passei para contramestre. Ele sentiu que eu tinha a capacidade de chegar na patente de contramestre. Quando foi com uns 4 anos que eu estava brincando, o reis dele, que era o rei Gerim, teve que se afastar para trabalhar fora. E aí ele foi, chamou o padre Bastião, e aí fez uma reunião e disse, eu vou passar a coroa agora para uma pessoa que eu sei que tem capacidade de ser reis. Aí sentou eu numa cadeira, ele sentou numa cadeira, aí lá ele me coroou. Então eu passei a ser reis. Aí. E aí, quando eu saí de contramestre, foi quando eu fui coroado lá na casa do mestre Sebastião, que o rei Gerim teve que se afastar, e ele, no meio de todos os componentes, ele escolheu eu para receber essa coroa de reis, porque ele achava que era a pessoa que tinha a capacidade de ficar no lugar dele. Então aí eu continuei, o mestre Sebastião aceitou, todo mundo aceitou, e eu continuei sendo reis dentro do reisado do mestre Sebastião. Porém, passei quase 20 anos brincando de reis lá dentro. Passei por muitas dificuldades, mas sempre a gente junto. E aí foi onde, com o tempo, eu tive que me afastar do reisado dele e fui convidado para brincar de reis no reisado Padre Cícero,